Onde ele gosta de jogar, lá vem o RD, ih, rapaz, foi pra lá e veio pra cá, lá vem o Ronaldinho, outra vez, grande lance, cruzamento, Luiz Antônio de primeira, é gol! Gol! Luiz Antônio! Faz a festa nação rubro-negra. Ronaldinho, como nos velhos tempos, que lance! E uma bola precisa para o Luiz Antônio, já estava olhando há muito tempo. Aí ele deixou o zagueiro na saudade. E o Luiz Antônio foi muito feliz na conclusão. R10, uma jogada sensacional e a vibração do Luiz Antônio. Pois é, nação rubro-negra, isso aí foi o terceiro gol do Flamengo naquela vitória por 3-0, 2012 Libertadores da América. Uma jogadaça do Ronaldinho Gaúcho, olha aí o bruxo, né, cara, brincando de jogar bola no Flamengo, Luiz Antônio. Cara, esse time aí não era ruim não, muito pelo contrário, tinha o Wagner Love, tinha o David. Enfim, time bom, gente, time bom, Léo Moura e assim por diante. Mas, infelizmente, apesar desse placar de 3-0, e no final do vídeo vou mostrar o segundo gol, que foi o gol do David, um gol bonito pra caramba também, apesar dessa vitória, esse confronto, só a nível de curiosidade, foi o segundo confronto entre as equipes, né, ao longo de toda a história. O primeiro, evidentemente, foi o jogo da ida lá na Argentina, terminou 1-1. E o jogo de hoje, logo mais, será somente a quarta vez que estamos nos enfrentando, né? Então, a história entre Flamengo e Lanús, ela é curtíssima. Pois bem, gente, claro que neste vídeo aqui eu vou trazer a entrevista do Léo Pereira, que ele concebeu a ESPN. Vou trazer aqui os principais momentos da entrevista para a gente poder tecer alguns comentários. Mas eu abri o vídeo mostrando esse golaço aí do Luiz Antônio para dar aquela animada na gente, né, cara? Animada porque realmente estamos precisando. Então, assim, para completar o raciocínio, apesar da gente ter vencido esse jogo aí por 3-0, festa da nação, aquela coisa toda, criou-se aquela expectativa no final, né? Onde do outro lado da chave estava jogando Emelec, do outro lado da transmissão, né? Tava jogando Emelec e acho que o Olímpia do Paraguai, né? E teve o gol do Olímpia, Léo Moura tava ao vivo, aí, enfim, João Guilherme, gol do Olímpia, então comemoramos pra caramba, e depois teve gol do Emelec, aí jogou um balde de água fria no nosso chope, aí tudo desandou e o Flamengo não conseguiu a classificação. Era um período, gente, de Libertadores, em que o Flamengo realmente vivia uma dureza sem tamanho. A gente ruía muito osso, né? Essa que é a grande verdade. A gente ruía muito osso nessa competição, mas graças a Deus que esse vento mudou e a partir de 19 tudo se transformou em bonança. Essa que é a grande verdade. É isso, então ó, no final bora ver o gol do David, mas vamos lá, gente. Hoje tem Mengão, partida de volta contra o Lanús. Maracanã, expectativa é de aproximadamente 65 mil torcedores, clima propício para a virada, vamos colocar assim, épica porque o desempenho do Flamengo está muito aquém do esperado, inclusive Léo Pereira, como disse, ele falou à ESPN, e num dos momentos da entrevista ele fala sobre as expectativas, o porquê das cobranças. Gente, eu vou soltar a fala do Léo Pereira rapidinho aqui para vocês peguem esse pedaço aí e eu volto para a gente poder continuar os comentários. Vamos lá, Léo Pereira, fala conosco aí no canal Flacegueta. Bom, é óbvio que tem a análise dos adversários, eu acho que a expectativa também é muito alta e a gente fez com que essa expectativa fosse alta também, até pelos resultados do ano passado. E é claro que os adversários estudam a nossa equipe e tentam neutralizar. Hoje tudo é muito analisado pelos scouts técnicos das outras equipes e isso torna com que seja mais fácil desarmar, né, neutralizar a equipe adversária do que atacar, do que agredir o Flamengo em si. Pois é, nação, então é isso aqui, ó, a tal da expectativa. O Léo Pereira, em determinado momento, ele fala sobre a expectativa criada. A gente tem um elenco altamente qualificado, a gente sabe que em termos de nome, o Flamengo é hoje, nome que eu digo de plantel, né? O Flamengo é de longe aquele que mais chama atenção no continente americano. Não há hoje um clube de futebol no continente americano
que exceda a qualidade técnica que o Flamengo apresenta e, por consequência, meu irmão, as expectativas ficam lá em cima, né? Ficam lá em cima. Quando a gente termina a temporada ganhando o Campeonato Brasileiro, ganhando Libertadores e fazendo uma partidaça contra o PSG, o principal clube de futebol do planeta hoje, cara, a gente, claro, entramos aqui em 2026 achando que ia passar o carro no Corinthians, achando que ia amassar todo mundo, ia passar o carro no Lanús, sabe essa coisa toda, a expectativa do torcedor rubro-negro, mas a coisa não é bem assim não. A coisa não é bem assim não, a temporada começou complicada. O próprio Felipe Luiz, numa coletiva recente, atribui a parte física. Ah, não era para ter voltado contra o Vasco, tinha que ter esperado um pouquinho mais. Enfim, teve essas desculpas, né? Esses subterfúgios. Mas é aquilo, ô Léo, as expectativas criadas, querendo ou não, acaba atrapalhando. Eu acho que a ansiedade é o principal veneno na cabeça de qualquer ser humano. Tá, a gente quando cria ansiedade, cria expectativa, quer que a coisa aconteça, quer que a coisa evolua a qualquer custo e a coisa não acontece, só piora. Quer ver um exemplo? O próprio Lucas Paquetá chegou no Flamengo aí com esse valor altíssimo, tinha que fazer gol, tinha que contribuir, tinha que colaborar e não estava conseguindo. Então, cada jogada que o Paquetá perdia, cada finalização mal feita dada por ele, piorava mais ainda, aumentava a pressão. Então, é isso. É o mental, gente. O mental da gente é muito complicado. Então, todas as cobranças que caíram sobre o time, o próprio Léo Pereira reconhece, sabe, que não são injustas. Por exemplo, o grito de time sem vergonha não foi uma crítica injusta, foi um protesto injusto. Não, foi muito válido por sinal. E é isso, ó, vamos embora aqui falar sobre uma outra fala do Léo, que é relacionada ao que eles têm que fazer, tá? Ao que eles têm que fazer, o que tem que buscar para poder, enfim, cara, reverter todo esse panorama. Não digo só sobre o jogo de logo mais não, sabe? É o contexto geral da obra. É o contexto geral da obra. O Flamengo está diante de um ponto de virada. É aquela coisa, ou vai ou racha, entendeu? Ou ganha essa Recopa com uma atuação bonita, fazendo 2, 3 gols, ou, meu irmão, vai assim, aumentar demais as pressões, as críticas e os gritos, os protestos. E como é que a gente dá continuidade na temporada? Lembrando que, por exemplo, o Flamengo ontem era para ter estado em campo enfrentando o Mirassol. O Campeonato Brasileiro está comendo solto e o Flamengo teve já um jogo adiado. Quer dizer, a fins psicológicos, a tabela avança, clubes que estão ganhando vão despontar na liderança e o Flamengo vai ficar atrás. O jogo foi adiado justamente por conta da partida de hoje contra o Lanús. Então, assim, o Brasileirão está acontecendo. Se o Flamengo não voltar para os trilhos, encontrar o caminho das vitórias, aí perde ponto para cá, perde ponto para lá, crítica para cá, crítica para lá, deixa taças pelo meio do caminho, vai ter aí praticamente confronto com o Fluminense no final do Carioca. Se não ganhar, como é que fica? Então, o Léo Pereira tem aí a chave do caminho para poder reverter a situação. Bora! Primeiro, olhar para dentro de nós mesmos e entender que a gente precisa melhorar. Eu acho que se está tendo uma cobrança, então é sinal que a gente está devendo alguma coisa para nós, para o torcedor. Então a gente tem que dar uma resposta positiva e analisar o que a gente está fazendo de errado, o que a gente tem que evoluir, tem que corrigir, porque a gente sabe que só fazendo o que a gente fez ano passado não é o bastante, não vai ser o bastante para conseguir resultados positivos. É isso. Agora, regulamento. O Flamengo tá lá. Perdeu o primeiro jogo por 1-0. 1-0, gol do Castilho. Um maluco chato pra Dedéu, fez 3 para valer 1. Tem o Marcelino Moreno, tem jogadores interessantes. O Lanús é um time fraco, evidentemente que é um time fraco. Quando compara com o Flamengo é mais fraco ainda. Hoje o Lanús é somente o 6º colocado no campeonato argentino. O Lanús já viveu um momento muito melhor, evidentemente quando ganhou a Sul-Americana ano passado. Mas eles têm a vantagem de 1-0. O regulamento diz o seguinte, não tem aquela coisa de gol qualificado, tá? Então, assim, o Flamengo precisa abrir 2 de vantagem ou mais, evidentemente, para conseguir a classificação direta. 3-1, 4-2, 5-3, não importa. Tem que abrir 2 de vantagem para classificação direta, não importa se o Lanús marcar gol no Maracanã.
Um gol de vantagem, 2-1, 3-2, 4-3, não importa. Vai direto para os pênaltis. E se o Flamengo empatar ou perder, evidentemente, bye bye Brasil, já era. Mais uma recopa na mão dos adversários. A última recopa que a gente disputou foi para o Del Valle e perdemos nos pênaltis. Então é isso, não tem para de gol qualificado. Porque tem gente perguntando, vai ter gol qualificado? Não, não tem não, gente. A premiação para o vencedor ficará em aproximadamente 9,5 milhões de reais. E para o segundo colocado ali, para o vice, evidentemente, é a metade disso, é perto de 5 milhões. Tá? É um valor simbólico, vamos colocar assim, baseado no que ganhamos, faturamos atualmente, é um valor simbólico. Mas é melhor 9 milhões e meio de reais nos cofres rubro-negros do que, sei lá, cara, nos cofres do Lanús, né? Basicamente é isso, gente. Ó, a postura do Lanús, o time do Lanús, aquela coisa toda, o Léo Pereira também falou sobre isso. E a preocupação com o Castillo, a explicação por que eles tiveram um desempenho tão bem lá na Argentina, inclusive o Léo atribui a condições climáticas, condições climáticas. E será que procede, cara? Vamos lá, mais uma fala do nosso querido Léo Pereira e é isso. Depois a gente vai falar sobre a provável escalação e outras questões. Solta aí o Leozinho. Eles foram melhores que nós, mereceram a vitória. Tiveram mais, entregaram mais nessa parte física também. Então a gente, sim, saímos de campo putos pelo resultado, mas também a gente tem consciência de que a gente teria que ter entregado mais. E acredito que é isso que a gente vem se cobrando. Como eu te falei, dar um resultado, dar uma satisfação para nós mesmos internamente e para o torcedor é muito importante nesse próximo jogo, nessa próxima final, que vai ser uma guerra. E a gente, que eu posso falar da equipe deles, é uma equipe muito física, né, como a gente viu, e que aproveitou da dificuldade de campo, de vento que foram vistas no jogo ali, para usar muito a bola longa, a bola no Castillo, que eu acredito que seja uma das jogadas trabalhadas deles, e que a gente vem analisando também para que a gente possa neutralizar da melhor maneira essas jogadas. É o fator clima, né, que acaba ajudando. É aquilo, cara, você quando tá na tua casa, tu tem que conhecer exatamente os atalhos do teu gramado, as tuas dependências e essa coisa toda. O vento é um fator de auxílio e os caras já previam isso e provavelmente na hora do sorteio ali, antes da bola rolar, eles já escolheram o lado certo para depois atacar a favor do vento, que acaba influenciando. Maneiro, maneiro. Aplausos para a turma do Lanús. O Flamengo tem que se valer do Maracanã, usar a nossa casa como um 13º jogador, pois o 12º é a torcida, compreende? E assim tomar vantagem. Tomar vantagem. Claro que tem que tomar cuidado com o Castillo, tem que tomar cuidado com a saída de bola. A postura tática do Lanús, apesar deles terem dito em entrevista pré-jogo, né? Eles dizendo que não vão mudar a postura, porque não adianta querer mudar muito, até porque não dá para ficar entrincheirado contra o Flamengo, porque 90 minutos entrincheirados, a bola vai entrar, eles serão vazados. Não vejo por aí não, cara. Eu acho que o Lanús, a postura será um time completamente trancafiado e jogando por uma bola. Como eu disse, eles têm saída rápida, tanto pelo meio quanto pelas laterais. Tá? Então eles vão sair por uma bola, vão jogar por um contra-ataque. O Flamengo tem que ficar ligado nessa recomposição defensiva. A postura do Flamengo será sempre a mesma, bola no pé. Controlando o jogo lá em cima, marcando alto, mas vai ter que ter inteligência tática a ponto de rodar essa bola com velocidade. E a dúvida sobre Ayrton Lucas ou Alexandro para o jogo de hoje, eu acho que o Ayrton Lucas se enquadra melhor, apesar dele deixar um espaço mais vulnerável na defesa. Ele é o tipo do lateral que agride, que vai além de fundo, que abre a jogada pela ponta e colabora, diferente do Alexandre. Então, se precisamos vencer por 2 gols, é evidente que precisamos de um lateral para contribuir com esse tipo de jogada e até para furar o ferrolho dos caras. Então, para hoje, Ayrton Lucas, para mim, tem que ser titular.
para hoje o Varela tem que ser titular, porque o Royal também carece da mesma coisa do Alexandro, ofensivamente é muito fraco, então tem que ser o Varela na lateral direita. Os pontas têm que estarem num dia inspirado, principalmente se for o Lino entrando ali, meu irmão, tem que chegar para quebrar a linha defensiva com drible e abriu, clareou, chutou. Estão achando que o Bruno Henrique pode começar como titular. Eu acho um erro estratégico. O Bruno Henrique vem de problema no pubis, é uma dor que incomoda. E o Bruno, apesar do Flamengo jogar em cima, não vai precisar daquela velocidade do Bruno Henrique. Ele tem capacidade de finalização, mas cadê o drible do Bruno Henrique para quebrar as linhas, compreende? Então acho que o Bruno Henrique, para começar, não. E muito menos com essa coisa de falso 9. Cara, tem que ter o Pedro, tem que ter o Arrascaeta, os dois tem que jogar juntos. O Felipe Luiz tem que parar com essa mania de dizer que ambos não podem jogar juntos, claro que podem. E eu digo até, Cebolinha ou Lino, tanto faz como tanto fez. Um é mais garçom, outro é mais matador. Os dois serão importantes desde que ambos estejam com o futebol afiado na noite de logo mais. Vamos aqui, a escalação do Flamengo, a provável escalação é Rossi, Varela, acredito no Léo Pereira, no Léo Ortiz e no Ayrton Lucas. Ele não vem com o Vitão e com o Danilo. O miolo de meio campo do Flamengo, Eric Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta, Everton, Cebolinha, Pedro e Jorge Carrascal. Acredito que esse será o time que o Felipe Luiz vai começar, o que é um bom time desde que a gente faça a coisa correta. É o que eu falei numa live com os amigos aqui. Qualquer time que o Flamengo pôr a campo, o Flamengo é favorito, independente de qual seja a formação, quais sejam os jogadores escolhidos. O Flamengo é favorito. Agora, para confirmar, o favoritismo tem que vencer. Palpite para o jogo, gente. Palpite, Flamengo 3-0 e tamo junto. Que é aquilo, onde passa um boi, passa uma boiada, a fragilidade do Lanús é latente, o Flamengo tem muito mais potencial. Agora, para encerrar o vídeo com chave de ouro, gente, peço de novo não, primeira vez que eu vou pedir aqui, né? Meu nome é Fábio Saúza, deficiente visual e analista de futebol, rubro-negro apaixonado, muito bem casado, tô aqui no YouTube há 4 anos, falando de futebol há 4 anos, mais na internet como um todo, desde 2006, peço que vocês se inscrevam no canal, que comenta, gostou desse novo formato, vamos trazer coisas mais dinâmicas, com corte, peço licença aos canais que deixam os materiais soltos no YouTube para a gente poder criar uma nova narrativa, uma nova linha editorial. Isso é um conteúdo novo, não é produto reutilizado, espero que o YouTube assim entenda. E é isso, gente. Então, como agradecimento, peço que vocês se inscrevam, que dêem um like, que comentem. Se possível, volte a assinar o clube de membros, ajuda a gente de modo financeiro. Estou passando um problema grave de finanças, de verdade. Então, queria muito conseguir um grupo de membros para poder ajudar o canal e assim por diante. Conto com a Nação Rubro-Negra e tamo junto. Para fechar o vídeo, o gol do David, que foi o segundo daquela vitória por 3-0 que eu falei no início do vídeo. Valeu, gente. Obrigadão e até o próximo conteúdo. Vamos lá, vamos ficar aí com a nossa atuação bonita, com a narração do João Guilherme, golaço do David. Tamo junto, valeu. Wagner Love. Ronaldinho, passou bonito, outro drible, abriu pro David, pode bater, limpou, chutou, é gol! Gol! David! Faz a festa, maior torcida do Brasil! É gol do Flamengo no Engenhão, jogada de Ronaldinho pro David. Meu amigo, o mundo gira, a vida muda jogo a jogo. Muito criticado depois de perder aquele gol incrível contra o Vasco e agora fazendo um gol importantíssimo, David.